Olá, começamos agora o programa Análise Direta, o seu programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que é transmitido para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema do programa de hoje é o empreendedorismo, na verdade, o registro de marcas e patentes. Um assunto, aliás, que ficou muito importante durante a pandemia, já que novos negócios, muitos empreendedores resolveram se lançar no mercado, resolveram buscar uma forma nova de ganhar dinheiro. E quem vai falar sobre esse assunto é minha convidada de hoje, a Fabiana Barbosa, ela que é advogada e especialista justamente nesse assunto, o registro de marcas e patentes. Fabiana, eu agradeço você ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto tão importante e que hoje interessa, sempre interessou, mas agora muito mais, né, Fabiana? Eu acredito, obrigada pelo convite, né? Eu fico muito lisonjeada em poder compartilhar, né, dessa informação, não só falando sobre o empreendedorismo, que tem sido uma crescente, né, no país, ainda bem, mas também para falar um pouco mais da importância sobre o registro de marcas, né, que vem andando paralelamente com essa crescente do empreendedorismo. Legal. Então, eu queria começar já falando justamente dessa crescente, dar um panorama. De acordo com o próprio portal do empreendedor, que é do governo federal, o número de registros de novos empresários durante a pandemia foi recorde no país. Aproximadamente aí 1.100.000 novos negócios surgiram. Apesar da crise, a crise também virou oportunidade para as pessoas que já tinham vontade de abrir um novo negócio? Nós temos uma crescente nos últimos anos, né, de pequenos novos negócios surgindo. A necessidade faz com que essas pessoas se lancem no mercado empreendedor, o que é muito saudável. É muito interessante que isso aconteça, que o brasileiro consiga desenvolver mais esse espírito empreendedor. Nós temos aí uma crescente não só dos pequenos negócios, médios negócios, as startups também têm alavancado aí essa percentagem de novos negócios. Isso é muito bom para o país, né? A mudança dos últimos anos do mercado de trabalho, das vagas seletistas, fizeram com que essas pessoas buscassem no empreendedorismo, não por oportunidade, né? Por oportunidade, porque já traziam isso das suas famílias, ou era algo que já desejavam, mas sim por necessidade. E muitas das vezes, quando você começa por necessidade, algumas pontas elas acabam ficando perdidas no meio do caminho, né? Eu observo muito que as pessoas elas querem abrir os seus negócios, né? E ficam bem preocupados na abertura de uma MEI ou para ter um CNPJ, pura e simplesmente para começar a faturar, que é realmente algo muito importante, você ter o seu CNPJ para que tenha o seu registro e comece a funcionar como uma empresa, como um negócio. Entretanto, algumas coisas que também deveriam ser orientadas para essas pessoas, porque por vezes eles não fazem por falta de informação, acabam ficando perdidas, né? Isso que você falou é interessante, né? A gente olha o número, vê 1.100.000 novas empresas. É um número otimista, é um número que traz até ânimo, é uma boa notícia. Porém, se a gente analisar esse número, um dos problemas é esse que você falou, né? As pessoas não estão abrindo negócios por vocação, mas por necessidade. Muitas até que perderam o emprego. Sim. E isso acaba tendo um efeito colateral que muitas não estão preparadas para isso. Muitas não estão preparadas, não só tecnicamente, às vezes financeiramente, e os negócios às vezes não avançam, porque da mesma forma que nós temos um número crescente de aberturas de empresas, nós também temos a falência delas em um curto espaço de tempo, quando não estão devidamente organizadas ou não estão preparadas para permanecer no mercado. Porque o fato de você entrar no mercado empreendedor não é sinônimo que você vá permanecer. Existe toda uma trajetória aí de formação desse empresário, esse empreendedor que se lança no mercado, que se ele não buscar recursos, buscar reforços para essa formação, esse sonho ele pode ficar no meio do caminho. E muitas das vezes a gente identifica isso, o que é uma pena, é lamentável e traz essa frustração de negócio e esse medo de empreender, às vezes, que muitos possuem, né? E são muitos detalhes para cuidar, né? Quando se abre um negócio, desde a parte financeira até a parte legal, que são os registros.
E uma dessas exigências é justamente o registro da marca. As pessoas têm dificuldade para fazer esse registro, elas têm conhecimento da lei? Eu gostaria muito que fosse obrigado esse registro de marca, o que não é. Na verdade, a exigência para a formalização de uma empresa, ela fica muito centrada nessa questão do seu cadastro nacional de pessoa jurídica, que é o CNPJ, que todos nós falamos e entendemos que você é uma pessoa jurídica quando está centrado nesse universo. O registro de marcas é algo que vem crescendo agora, as pessoas têm tido um olhar para essa necessidade. Ficava muito concentrado em grandes empresas, nas multinacionais, as pessoas entendiam que só grandes empresas é que poderiam ter marcas registradas, tinha-se um olhar do alto custo envolvido num registro de marcas. Então, assim, eu gostaria muito que fosse obrigada, porque é uma forma de preservar esse empresário, né, que da sua criação, do nome comercial que ele deseja, ele conseguir fazer isso de forma única, né? Você ser o único no mercado com aquelas características. E, de fato, ainda não é obrigado, as pessoas, às vezes, desconhecem essa necessidade e são surpreendidas pela regra, porque o fato de não ser obrigado não é sinônimo que não existe a regra para que você siga, né? Só que essas pessoas não as desconhecem. E, às vezes, eu sinto que isso fica prejudicado lá na ponta, porque, por vezes, o contador já poderia dar essa orientação para essas pessoas e acaba não sendo feito isso nesse momento e as coisas acabam correndo e ficam perdidas no meio do caminho. Esse, eu acho que é o primeiro alerta que você faz na nossa entrevista, que é legal a gente ressaltar. Esse registro que é feito na junta comercial, que é o CNPJ, não é a marca. E muita gente faz confusão com isso, acha que registrou, está tudo certo. É importante ressaltar essa diferença, né? Oportuna essa sua colocação, porque por muitas vezes você escuta o pequeno, o médio dizendo assim, não, mas a minha marca está registrada. Eu já registrei na junta comercial, eu já estou regulamentado, não vão tirar o meu nome, está tudo ok. E existe um engano, um equívoco muito grande com relação a isso. Marca registrada e empresa registrada na JUSESP não é a mesma coisa. Não são sinônimos, são coisas absolutamente distintas. O fato de você ter só a empresa registrada e numa junta comercial não significa que você vá fazer uso eterno daquele nome comercial que você escolheu. Muito pelo contrário, você pode ser surpreendido ao longo do percurso e ser obrigado a tirar, inclusive, a utilização daquele nome por uma empresa que, porventura, tenha feito o registro do nome que você usa comercialmente na sua razão social. E as pessoas, os empresários, têm se preocupado com isso, fazer os dois registros, ou a maioria se contenta ou se satisfaz apenas com esse registro na junta comercial, que é o obrigatório? Esse não dá para fugir. A maioria se satisfaz com o registro na junta comercial. Uma minoria tem despertado o olhar para a importância de manter a singularidade do seu nome, manter a particularidade, né? Você ser o único naquele negócio. Poucos ainda. Eu acho que isso é muito forte na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? O Brasil agora tem despertado um pouco mais dessa consciência, porque isso é consciência empresarial. E aí, quando a gente conversou lá no começo, quando a gente falou lá no início desse empreendedorismo por necessidade, e aí eu te falo que coisas ficam perdidas ao longo desse caminho, justamente são essas informações. A pessoa, na corrida do tempo de poder se formalizar, a grande preocupação é que você esteja pronto e apto com esse cadastro nacional para que você possa começar a faturar. Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas trocam o mercado seletista por uma empresa e essa empresa acaba sendo praticamente o seu emprego. E é esse olhar que a gente também precisa começar a mudar. Você entender que uma empresa ela tem que prosperar, né? Eu costumo dizer que sócio rico, empresa pobre. Empresa rica, sócio pobre, mas é uma empresa rica, que uma empresa que está formalizada, ela tem condições de gerar mais empregos, inclusive condições para que o sócio sobreviva e tenha uma vida digna, né? Então, o negócio, a filosofia é pensar grande, né? E pensar grande não é trocar apenas, arrumar uma empresa ou abrir uma empresa como um meio de ganhar dinheiro, de ter o sustento. Mas pensar que essa empresa lá no futuro pode crescer e crescer muito mais até do que a pessoa mesmo imagina.
como negócio, acho que é importante trazer esse novo olhar, pensar numa empresa. Quando você abre uma empresa, ela é aberta para quê? Para gerar lucros, né? Gerar lucros, obviamente, para o proprietário, também, não unicamente, mas para que ela seja um negócio perdurável, uma empresa que possa gerar recursos, que ela possa ter, sim, colaboradores, pessoas, para que haja um crescimento. Ninguém abre uma empresa, essa é a minha preocupação quando a gente comenta, abre uma empresa para pura e simplesmente suprir as suas necessidades econômicas, que seria a substituição de um emprego, de um trabalho. Justamente. Né? E por isso que a importância de você se capacitar para ter esse entendimento. As pessoas, às vezes, por vezes, se perdem nessa administração, misturam essas contas pessoais com as contas da empresa e isso acaba ficando um pouco atrapalhado e atrapalha um pouco esse crescimento do negócio, né? Agora, qual a importância de registrar a marca para esse plano de crescimento da empresa? O que vai fazer diferença? Você se torna único no mercado, né? Ela te dá a garantia que no segmento que você atua, você será único com a utilização daquele nome comercial. Ninguém gostaria de abrir uma empresa, ter todo um investimento econômico para um negócio de marketing, logo, e daqui uns dias você ver uma outra empresa com o mesmo segmento que você e a utilização do mesmo nome. Então, o registro de marcas, o que ele traz? Ele traz uma segurança de utilização única para aquela empresa naquele segmento. O que não é sinônimo, o que não quer dizer que não possa existir uma empresa com um nome equivalente, mas atuando em um outro nicho de negócio, né? Então, vamos supor ABC Tintas. Ok, eu tenho a segurança para a ABC Tintas, um exemplo, né? Vamos falar a título de exemplo. E nada impede que eu tenha uma empresa chamada ABC Cabeleireiros. Correto. São ramos diferentes. Ramos segmentados, né? Então, distintos. Entretanto, eles não se conversam e não vão se confundir, porque a grande tônica nessa questão é você confundir aí o consumidor, que ele entenda que ele entrando na ABC Cabeleireiros, ele está entrando na mesma ABC em outros negócios, né? Essa é a preocupação que se tem na garantia única da utilização dessa marca. E outro cuidado que o registro de marca tem, justamente como você falou, é evitar concorrência desleal ou concorrência oportunista, de colocar um nome parecido para desfrutar de um público que já é consagrado por uma empresa, por exemplo. Eu costumo dizer que tem a concorrência leal, que ela é ótima, ela é boa, porque faz com que você procure diferenciais, e a concorrência desleal. Quando você identifica... É muito comum acontecer, tá? Parece que não, mas muitas pessoas estão de olho no negócio de outros para que possa criar as suas próprias empresas. Pegar carona, né? A gente costuma dizer, pegar essa carona do caminho já trilhado, você já trilhou, para fazer um novo negócio. Eu tenho um exemplo que aconteceu um certo tempo no escritório, que acho que vem bem ao encontro, porque você está comentando, né, perguntando. Eu recebi um cliente, não vem ao caso, não vou falar nomes, obviamente, vou dar o exemplo, é importante a história, que buscou no escritório o registro da marca de uma cerveja. Então, ele tem uma cervejaria e ele queria fazer o registro do nome comercial dessa cerveja. Ok, perfeito, ótimo, porque a linha de produtos, é importante você fazer, sim, o registro desse produto que vai para o mercado, para que não haja confusão de negócio. Para ter uma identidade, né? Para ter uma identidade única, né? Para você ser exclusivo, né? Eu falo que o preço da exclusividade é você ser reconhecido de forma única. E eu pedi para a minha equipe fazer a pesquisa, porque é importante ser feita uma pesquisa de viabilidade desse nome pretendido, ao pedir para que a minha equipe fizesse a pesquisa, estava livre realmente para que fosse registrado, mas só que no escritório a gente tem toda uma tratativa de não só fazer a pesquisa dentro do nosso software de gestão para identificar se não existe marca equivalente, mas a gente faz uma varredura em junta comercial, faz uma varredura em redes sociais para poder, né, viabilizar isso, identificar que realmente aquilo está ok. E nós identificamos que já existia uma outra cervejaria
com o uso que já estava usando no mercado, já estava divulgando com um nome pretendido por esse cliente que estava no escritório. Então, eu fui fazer essa devolutiva, falei, olha, infelizmente a gente já tem uma pessoa usando, muito embora ela ainda não tenha feito o registro, mas ela já está fazendo uso. Ele falou, eu sei. Vou te interromper um pouquinho. Quer dizer, então, que seu cliente procurou querendo o nome e já tinha o nome no mercado. Já tinha não registrado. Então aguarda aí que nosso programa está chegando ao fim do primeiro bloco. E no próximo bloco, a Fabiana Barbosa, que é especialista em direito, registro de marcas e patentes, vai contar como termina essa história. Uma pessoa que queria abrir já tinha um negócio, na verdade, queria registrar, mas já existia esse nome no mercado. O que fazer nesse caso? Aguarde que no próximo bloco nossa convidada vai trazer essa resposta. Olá, e nós voltamos com o segundo bloco do programa Análise Direta, que é gravado aqui nos estúdios da HIT em São Paulo e transmitido para todo o Brasil e 190 países pelo canal 1 Europa. O tema do nosso programa hoje é o registro de marcas e patentes. E a nossa entrevistada está aqui, a advogada especialista em registros e patentes, a Fabiana Barbosa. E antes, no final, aliás, do primeiro bloco, você estava me contando uma história de que uma pessoa, um empresário, lhe procurou no seu escritório querendo registrar uma marca. Porém, essa marca já existia no mercado. Isso. O que acontece quando isso, né, quando você se depara com esse caso, quando o empresário quer registrar uma marca e tem outra no mercado? E conta pra gente o final dessa história, como ela acabou, né? Nesse caso em específico, já existia a utilização desse nome comercial, muito embora essa pessoa que já fazia uso também não se preocupou com o registro dessa marca que estava fazendo a venda dessas cervejas. E ela estava sendo muito vendida, estava sendo muito aceita, bem aceita no mercado. Essa que já existia? Que já existia, que era de interesse dessa pessoa que estava no meu escritório. Então, nós fizemos a devolutiva para essa pessoa, pontuando que o nome estava livre, mas já era de uso de uma outra pessoa, né? Que já estava, inclusive, no seu site, já era muito conhecida. E nesse momento me veio essa realidade, né? Cada dia vem mais. Ele comentou, não, mas é isso mesmo que eu desejo. Ou seja, ele sabia. Ele sabia. Esse concorrente era uma pessoa que ele já acompanhava. Ele já estava acompanhando a evolução econômica desse produto no mercado. Ele não tinha um produto tão bom quanto o do concorrente. A intenção era registrar o nome desse concorrente para que a cerveja que ele já comercializava tomasse um mercado com esse nome que já estava sendo trabalhado. Ou seja, resumindo, ele queria pegar carona no negócio do outro. A concorrência, né, essa concorrência que eu falo, por vezes ela é leal e é positiva, mas a desleal ela acontece a todo tempo. E, na verdade, não é o meu desenho de negócio. Obviamente, ele talvez tenha encontrado alguém que fizesse isso, mas a gente não pactua com esse tipo de comportamento, né? E nesse momento eu disse que eu não poderia fazer esse tipo de trabalho porque eu estaria prejudicando uma outra pessoa que estava ali arduamente trabalhando e buscando seu lugar ao sol. Ele não gostou muito dessa minha devolutiva, né? Porque eu costumo dizer que não é a qualquer preço que a gente executa um trabalho, mas ele precisa ter valores envolvidos, valores do meu negócio, da minha empresa. Eu não gostaria de ser vista dessa maneira pelo mercado, né? E realmente ele seguiu, não sei de fato se ele deu prosseguimento ao registro, mas lá no escritório nós não fizemos. Então, o olhar que você precisa ter como empreendedor proteja o seu negócio, proteja as suas criações, busque escritórios seguros para que você possa fazer um registro da marca do seu produto, da marca da sua empresa. É muito importante que isso seja feito. E é muito legal essa história, porque nas minhas pesquisas sobre esse assunto, a marca, o nome, é considerado o bem imaterial da empresa. Assim como os imóveis, os carros, o maquinário, a marca também é um bem da empresa, né? Sim, inclusive ela deve ser ativada na contabilidade. E eu costumo dizer para os empreendedores que a marca, ela
ela torna-se o bem mais valioso do seu negócio. Faço, às vezes, nas minhas palestras, eu trago exemplos simples, mas que permitem com que as pessoas entendam o alcance disso. Então, eu uso um exemplo até para a equipe, para quando chega alguém novo que não entenda muito da potência, da rajada que é uma marca forte no mercado. Então, se você tem um espaço para ser alugado, uma fábrica de refrigerantes, X, nem logo algum na porta, e te oferecem um valor X por aquela empresa. Olha, aqui eu tenho todos os maquinários, todos os equipamentos necessários para a estrutura física, mesa, cadeira, computadores, os equipamentos para que você possa produzir e me cobre um X. Vamos fazer R$1.000, vamos fazer um exemplo, hipotético. Tá? É hipotético. E eu falo, não quero comprar isso. E eu passo dali alguns dias e eu vejo que continua a venda, mas agora tem um logo vermelho, com umas letras brancas, que vende um refrigerante de cor escura, suado, numa garrafinha. Bastante conhecido. Bastante conhecido. Obviamente que essa fábrica ela não vai mais custar R$1.000. O valor agregado, aquele logo, aquele nome é a garantia do sucesso. Você sabe que tem valor agregado, você sabe que você vai comercializar de qualquer maneira aquele produto, porque já está trabalhada a marca na cabeça do consumidor. As pessoas, elas compram por marca, sim. Você vê, se assim não fosse, nós não teríamos ruas específicas aí em venda de produtos piratas. Não teríamos tanta pirataria. A gente não teria tantas marcas sendo copiadas e sendo revendidas no mercado. Por quê? Porque as pessoas elas buscam inspiração e pertencimento por meio das marcas. A Javista tem uma camiseta que tem um jacarezinho, porque ela é vendida a vários, não vou dar nomes, mas as pessoas já sabem do que eu estou falando, elas já conhecem o produto, já está na mente do consumidor do que está se falando. Então, uma marca, ela vende por si só. Então, quando você garante o registro e o uso exclusivo da sua marca, você está criando o quê? Um legado, um posicionamento, um reconhecimento. Você gera valor agregado. De nada importa eu colocar cadeiras vermelhas, amarelas, brancas e computadores X, se a sua marca não conversa com o público, se ela não entrega a realidade, se ela não fixa com o seu mercado consumidor. Agora, isso é tão importante, né, que no mercado há negócio só de nome, né? Algumas empresas compram o nome das outras, compram a marca para poder usar. Ela não está nem interessada na estrutura física, nos funcionários, no maquinário. Às vezes, há negócios que envolvem só a compra do nome, né? Só a compra do nome. Porque ele, por si só, é responsável por garantir o faturamento. A marca ela já está tão forte, ela já criou tanta conexão com o mercado que você não precisa do restante. Você cria essa estrutura para fazer ela funcionar. Então, meu grande trabalho é de trazer a consciência para o empresário brasileiro, o pequeno e o médio, porque do pequeno se torna médio, do médio se torna grande, da importância de você proteger o seu negócio desde o início, evitando a cópia de forma desleal, né? Porque a concorrência ela acontece a todo tempo. Eu tive um cliente esses tempos que ela tem uma empresa de cosméticos e abriu uma outra na mesma rua. E ela me ligou, doutora, vai abrir uma outra com um nome parecido, não era igual. E também não era, porque existe, eu vou depois explicar um pouquinho dessa questão da fonética, de quando pode, quando não pode, como marca, tá? Legal. E eu falei para ela, a gente não pode impedir que outra empresa no mesmo segmento abra na rua com você, né? Como é que seriam os shoppings, então? Quantas lojas de sapatos nós temos lá dentro? Existem ruas que têm vários bancos, um em cima do outro, eles têm nomes diferentes, e, embora a atividade seja equivalente, mas não está impactando no seu negócio. É a livre concorrência, é a concorrência leal, aquela concorrência que é até boa, que te força a você oferecer melhores serviços, né? Diferentemente, se eu trago um negócio com um nome muito equivalente ao que eu uso, ou
que a fonética, a pronúncia, ela recai no nome do meu concorrente. Isso são coisas que a gente pode, de fato, evitar que ocorra e que prossiga e que prospere no mercado, né? Agora, esse tipo de estratégia oportunista dura pouco no mercado, a fiscalização eficiente, a justiça barra essas tentativas de se aproveitar, até de forma sutis, como você falou, da marca alheia? Isso fica muito na mão do empresário. Quem faz essa fiscalização, quem fica de olho nessa questão é o próprio empresário. Não existe hoje um órgão que faça essa movimentação, né? E que faça essa fiscalização. Fica por conta realmente do empresário. No escritório, por exemplo, todos os clientes do escritório, a gente costuma fazer um monitoramento. Então, mesmo depois da marca concedida, é aí que eu consigo, até digo que é tão importante quanto durante o processo de registro, o pós-registro, você acompanhar se não existe no mercado marcas equivalentes. Então, a gente possui um software de gestão que a gente faz uma consulta, você fica consultando constantemente, semanalmente, se outras empresas não estão ingressando no mercado com o mesmo intuito, com o mesmo nome, né? Por exemplo, nós tivemos um caso que trabalhamos em cima de um recurso no próprio INPI, porque tem os recursos antes de você ingressar nas vias judiciais, a gente trabalha toda a via administrativa perante o INPI, que é o órgão responsável por regulamentar as marcas, né, registradas. Nós tivemos um caso de uma marca de surf muito famosa, e eram duas, obviamente que estava a discussão, onde uma tinha um logo que o surfista saía da onda. E a outra tinha um logo que a justificativa é que o logo não era igual porque o surfista entrava na onda. E isso foi uma discussão para dizer... E eram muito parecidos? Muito parecidas. Muito parecidas. Realmente causava toda porque para o consumidor bater o olho, assim, saber se o surfista estava entrando na onda, saindo, eu mesma fiquei olhando durante muito tempo para entender que ponto que estava o surfista. Porque aparentemente eles estavam muito semelhantes. Então, essas sutilezas, ela fica por conta muito do empresário que está no negócio também, embora a gente faça esse movimento, esse monitoramento, mas existem coisas, por exemplo, que o próprio cliente identifica no Instagram, que agora virou um grande shopping, né? O Instagram hoje é uma grande prateleira de negócios também, de vendas de lojas, e outros monitoramentos, porque a internet também potencializou muito isso, né? O que antes era mais complicado para a gente localizar numa concorrência, hoje o Google vem e te entrega, o Google te demonstra, você acha com mais facilidade e consegue monitorar isso um pouco mais fácil, né? Legal. Nós estamos conversando com a Fabiana Barbosa, ela é especialista em registro de marcas e patentes, e nosso programa agora chega ao fim do segundo bloco, mas fique ligado aí, porque no último bloco ela vai dar dicas de como é a melhor maneira de fazer esse registro e fazer sua marca e sua empresa prosperarem. Então continue ligado, não saia daí, até daqui a pouco. Olá, e nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que é gravado nos estúdios da HIT em São Paulo. E o assunto de hoje é o registro de marcas e patentes. Nossa convidada aqui é a doutora Fabiana, que é especialista nesse assunto, e eu deixei para o último bloco, talvez uma das partes mais valiosas, que é aproveitar a sua presença aqui para orientar nosso telespectador. Eu queria que você falasse agora... a primeira dificuldade era decidir em registrar a marca, que muitos acabam não fazendo, não tendo essa preocupação. Mas uma vez que a pessoa se conscientize e tem essa preocupação, o que fazer? Qual o passo a passo para registrar de forma mais eficiente uma marca? Vou responder essa sua pergunta e vou só fazer uma prévia a essa resposta. Não invista em um nome comercial antes de fazer uma pesquisa de viabilidade, de disponibilidade no mercado. Então, o primeiro passo é esse, é fazer uma varredura, como você disse, no mercado. No mercado, e eu digo no mercado, eu falo de junta comercial, eu falo de outras empresas e no próprio INPI.
É possível as pessoas fazerem isso, essa pesquisa, no próprio INPI, né? Eu posso fazer sozinho? Pode. Existe uma margem de segurança que fica um pouco fragilizada, porque em alguns os escritórios nós trabalhamos com software de gestão que são muito mais assertivos, muito mais rápidos. Mas é possível ser feita uma consulta, sim, antes de dar início, esse pontapé inicial. Porque muitas das vezes a gente identifica as pessoas criam um site, tem todo o investimento de papelaria, cartões, logo, cria toda uma identidade visual e são surpreendidos no curso do caminho que não podem fazer uso daquele nome comercial. Só te interromper, e nesse caso não é que nem a gente falou no bloco anterior da má-fé, é o desconhecimento mesmo. Desconhecimento. E aí ela já gastou com o logo, com o nome, com o material de divulgação e perde tudo aquilo. E perde tudo aquilo. Importante essa dica. Isso é muito comum, tá? Essa ressalva que eu estou fazendo aqui é realmente uma proteção. É algo, aquela prevenção, você precisa fazer isso. Os empresários e empreendedores precisam ter isso como premissa para evitar surpresinhas no meio do caminho. Então, a primeira informação, a primeira dica é se resguarde por meio de uma consulta prévia. Existem inúmeros escritórios que também fazem isso, o meu mesmo é um que a gente faz pesquisa prévia e não cobra nada do cliente para fazer essa pesquisa, para contribuir e dar uma segurança no avanço desse negócio. Então, primeira dica, né? Se resguarde do nome que você está usando, ele está de fato livre para não ter surpresinhas no caminho, né? Passado isso, obviamente, fazer o devido enquadramento do negócio. Então, a sua empresa, dentro do segmento que ela atua, ela precisa estar registrada dentro do segmento que ela atua, para que você tenha a exclusividade dentro daquele segmento. Fabiana, eu posso fazer sozinho? Pode. Pode procurar fazer sozinho perante o INPI? Pode sim. É claro que se você tiver uma assessoria para te acompanhar, para te validar as chances de você fazer isso de forma mais assertiva, são muito maiores. Até porque a gente consegue fazer uma validação, porque muitas vezes você não vê, não localiza no INPI um nome equivalente. Mas a gente tem todo o cuidado de identificar se não tem similaridade, se não tem nome que foneticamente se equivale a um outro que vai ser objeto de uma oposição no meio do caminho e não vai fazer com que a marca prospere. Então, existem alguns olhares sobre o registro da marca que só um especialista realmente pode ter de forma assertiva, tá? Então, para que você possa fazer uso da sua marca no mercado de forma segura, o registro é fundamental, né? Bato nessa tecla, principalmente nos dias de hoje, onde o empreendedorismo tem crescido muito. E um dado importante, que vale a pena a gente mantê-lo aqui, né, e que fique claro para as pessoas, é que atualmente nós estamos com cerca de 30% de nomes livres no INPI, ou seja, de um universo de 100% ao longo de todos esses anos, nós temos só 30% de nomes livres, ou seja, que ainda podem ser usados por empresas. Tamanho é acrescente. Por quê? Porque o registro de marca, ele é a título nacional. Ele não é para São Paulo, só para o Rio ou só em Minas, não. Ele tem uma característica nacional. Uma vez impetrado esse pedido de registro, ele é atuante perante todo o mercado brasileiro. Okay? E além do nome, esse registro também ele deve relatar logotipo, cores, formatos, símbolos, sim, tudo isso engloba. Sim. Nós temos algumas formas de proceder o registro da marca, né? Ele pode ser de forma mista, quando eu unifico não só o logo, mas o nome comercial. A gente indica isso muito para os médios ou pequenos empresários, que é uma forma que se torna mais econômica. Ele pode ser só figurativa, que é a figura em si, né? Quando você quer registrar só a figura. Pode ser nominativa, quando você quer trabalhar só com o nome da empresa. Então, a gente pode escolher entre essas opções. Tem algumas outras também, mas as mais importantes e significativas para que seja protegido são essas três. Agora, o que todo empresário também quer e precisa saber, tempo e custo para registro. Tempo. Nós, graças a Deus, tivemos um avanço
com o INPI, diminuímos muito o tempo desses registros. Antigamente levava quase 3 anos para você ter o registro de uma marca. Agora eu tenho marcas no escritório saindo com 8 meses, 12 meses, a gente consegue, aí é o tempo dessa incubadora que fica lá perante o INPI para que saia o registro dessa marca, né? O registro de nascimento. É muito bonito quando eu recebo no escritório esse certificado, eu fico muito feliz de poder presentear até os meus clientes, olha, chegou aqui o nascimento do seu filho. E o custo? Eu costumo dizer que custa menos que uma pizza por fim de semana, né? Porque se você for colocar na ponta do lápis que um registro de marcas ele tem uma durabilidade de 10 anos, o investimento que é feito é muito pequeno pela proteção envolvida e pelos custos envolvidos pela não proteção. Então, se for procurar um escritório, avalie isso de uma forma muito carinhosa. Agora, se for fazer sozinho, também é possível que seja feito, né? Alguns riscos estão envolvidos, mas é possível também que isso seja feito. Mas o valor investido é muito pequeno perto do problema do não registro. Agora, o que eu achei interessante nessa nossa conversa é que eu fui surpreendido pelo número de causos e histórias que envolvem esses registros, né? E você tem outros que você não falou, que você estava me comentando aqui. Muitos, né? Nós estávamos conversando, tem a questão do cupuaçu, que você pontuou, realmente foi impetrado e não conseguiram manter, o Japão não conseguiu manter esse registro, é uma fruta brasileira, não tem... Tá. Só para explicar então para o telespectador, o cupuaçu é uma fruta que só tem no Brasil, mas, pasmem, se surpreendam, quem fez o registro até oportunamente foi o Japão. Fez o registro nos Estados Unidos, na Europa e no próprio Japão. E o Brasil não pôde usar. A solução teve que ser diplomática, o governo teve que interceder para os japoneses abrirem mão e o Brasil poder usar o direito do nome cupuaçu, que é uma fruta que só tem no país. É um tipo de absurdo, né? Se torna... É para você entender a má intenção, às vezes, de fazer uso de forma exclusiva, porque você identifica que ali tem uma potencialidade de negócio. Porque o cupuaçu hoje é a bola da vez, né? Uma das frutas que é a bola da vez. Então, de fato, se resguardar de forma rápida com aquilo que é nosso e para os empresários ou aquilo que eles criaram. É muito importante. Esse é um dos exemplos, mas nós temos muitos exemplos no judiciário atualmente. Nós tivemos um caso há um tempo atrás de uma marca de amido de milho, de uma caixa amarela, que uma indústria de cosméticos trouxe uma linha de produtos com a embalagem na mesma tonalidade, com as letras equivalentes ao que era usado desse produto do amido de milho e com um nome que fazia alusão ao produto. E, obviamente, foi impetrado uma ação de concorrência desleal. Eles ganharam, né, porque a similaridade, embora não estavam no mesmo negócio... Isso que me chamou a atenção, para você ver como o negócio é abrangente, e como é importante. Eram ramos diferentes, um alimentação, outro cosmético, mas mesmo assim, um viu a oportunidade... A oportunidade na identidade visual, porque você faz o reconhecimento visual, o consumidor ele é muito suscetível a essa parte visual. As pessoas entravam nas perfumarias e viam aquela embalagem no amarelo da cor do produto do amido de milho, da mesma letra escrita, né, nas embalagens que foi utilizada, a mesma formatação, e parte do nome desse produto fazia parte do nome desse cosmético. Então, obviamente, para a mulher ainda, né, que entra na perfumaria, que é a mesma que comprava o produto no mercado, fala, deve ser tão bom quanto e vai fazer sentido. E realmente essa foi uma ação onde foi bem interessante a gente identificar aí o ganho dessa empresa de amido de milho sobre o faturamento do período que foi comercializado aí esse produto. E dentre essa história nós temos inúmeras outras. Muitas outras aí que podem ser utilizadas como exemplo e que, de fato, faz a gente entender cada dia mais a importância desse detalhamento, desse resguardo, desta proteção. Legal, doutora Fabiana Barbosa, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço. Nosso programa está chegando ao final.
E eu reservo, né, esse tempo que falta aí para você se despedir, deixar os seus contatos. Tenho certeza que muita gente vai querer saber mais, muita gente que está abrindo o negócio não tinha essa preocupação e você acendeu esse sinal de alerta, mostrando que, além do produto, tem outro bem tão valioso quanto que deve ser cuidado. Ah, que coisa boa. Acima de tudo é fazer com que as pessoas entendam a importância disso. Eu convido a todos, né, que conheçam o Instagram do meu escritório, @B3S Marcas e Patentes. Né, dê uma passadinha, a gente costuma manter lá sempre informações atualizadas, contatos que vocês podem fazer diretamente com a minha equipe. Utilize da equipe que está disposta a sempre fazer uma pesquisa. Tem dúvida, não tem problema, nós temos aí esse canal aberto justamente para ajudar o pequeno e o médio empreendedor a alavancar. Eu vou deixar também o telefone do escritório, que é 11 41 11 6951. A minha equipe está à disposição e disposta a atender vocês com muito carinho. Obrigada. Legal. Muito obrigado. E aí você, gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? Ou assistir outras entrevistas que a gente também abordou temas muito interessantes? Acesse nossas redes sociais, no Facebook, programa Análise Direta, ou então no YouTube, na página Hit Notícias. Você ainda pode entrar em contato com a gente, fazer perguntas ou então enviar sugestões pelo WhatsApp. Para quem está fora do país, 55 11 99 224 7760. E por hoje é só, mas continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!